Oi crianças, sejam bem-vindas a mais uma reunião do Ministério Infantil Conectado. E antes de qualquer coisa, eu quero falar um versículo que está lá em Hebreus 13, versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que a gente nunca esqueça dessa mensagem. A primeira música que a gente vai cantar é Pedro, Tiago e João no barquinho. Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Agora a gente vai cantar aquela música Assim Vou Louvar. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Tudo bem? Eu hoje vim aqui com a minha mala porque nós vamos fazer uma viagem. Aqui dentro tem várias das histórias de Jesus dos momentos mais marcantes. Vocês querem vir comigo? A nossa primeira história é sobre um casal. Esse daqui era Zacarias e essa daqui era Isabel. Eles eram um casal de servos muito temente a Deus. Inclusive, Zacarias, ele era um sacerdote. Para quem não lembra, sacerdote é aquela pessoa que fala de Deus para os outros e que defende o povo diante de Deus. Eles eram um casal muito feliz, só que eles tinham um problema, que Isabel ela era estéril, ela não podia ter nenéns e era um sonho muito grande deles que Isabel tivesse um filho. Então eles oravam sempre a Deus pedindo que isso acontecesse. Até que um dia,
quando Zacarias estava no templo, um anjo chegou para ele e falou assim: Zacarias, Isabel vai ter um filho. E ele falou assim: mas isso é impossível, anjo, Isabel já está muito velha, ela não vai conseguir ter um neném. E aquele anjo falou: isso vai acontecer sim, e até o dia que isso acontecer você vai ficar mudo, porque você duvidou do poder de Deus. E isso aconteceu, e Zacarias, ele ficou mudo até quando Isabel descobriu que ela estava grávida. Depois ele voltou a falar e eles dois juntos deram glórias a Deus por esse milagre. E vocês sabem quem era o filho de Zacarias e Isabel? João Batista. João Batista, ele foi enviado por Deus para poder preparar o caminho para a vinda de Jesus, que estava vindo ali logo depois. Então, crianças, naquela época que isso aconteceu, Zacarias e Isabel, eles não sabiam qual era o plano de Deus, mas eles confiaram. E da mesma forma é com a gente não sabe qual é o plano de Deus para as nossas vidas, mas a gente sabe que Ele tem tudo planejado, nosso futuro, nossa profissão, nossa família, tá tudo sob o controle dEle e tudo vai acontecer para a glória dEle. Numa outra lição, a tia contou pra gente sobre a vida de João Batista. E vocês se lembram onde João Batista morava? João Batista morava no deserto. Olha só, crianças, ele morava lá. E ele se vestia de pele de camelo e ele se alimentava de duas coisas muito diferentes: gafanhotos e mel silvestre. Coisa estranha, né? João Batista, ele era um profeta. Profeta é aquela pessoa que recebe uma mensagem de Deus das coisas que ainda vão acontecer e fala isso para as pessoas. Então João Batista, ele pregava que o Messias estava vindo, que as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados e professar a sua fé. Além disso, João Batista, ele também batizava as pessoas, por isso seu nome. Então era isso que João Batista fazia. Ele falava para as pessoas sobre arrependimento de pecados e ele as batizava. Até que um dia uma pessoa chegou para ele para poder ser batizado, e essa pessoa era Jesus. Jesus chegou para ele e falou: João, eu vim aqui para você me batizar. E João ficou assim: mas como assim, Jesus? Eu vou te batizar? Era para o contrário acontecer, não eu batizar o Senhor. E aí Jesus falou para ele que isso deveria acontecer para que a vontade do Pai fosse realizada. Aí João Batista cumpriu aquilo, mas vocês vão me perguntar assim: tia, o batismo não representa arrependimento de pecados? Por que Jesus precisava ser batizado? Jesus pecou por acaso? Não, crianças, Jesus, ele veio à Terra e ele viveu sem pecados, mas ele precisava ser batizado para poder mostrar para todos nós o que deveria ser feito, para poder dar o exemplo de obediência. E é isso que essa história, que essa lição de João Batista nos ensina, porque além de Jesus ter obedecido à vontade do Pai, João Batista também obedeceu e batizou Jesus. E isso que nós devemos fazer hoje também. Nós devemos obedecer nossos pais, obedecer nossos avós, obedecer à vontade de Deus para as nossas vidas. E depois de ser batizado, Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para poder ficar lá por um tempo ali. Ele ficou 40 dias. Crianças, Jesus ficou 40 dias no deserto sem comer e sem beber nada. Ele estava ali num tempo se conectando com o Pai, porque ele começaria um dos momentos mais delicados de sua vida, que era o seu ministério. Então Jesus, ele ficou lá no deserto por 40 dias se conectando com o Pai, até que chegou alguém para poder tentar ele. Esse alguém foi o diabo. E ele tentou Jesus de diversas formas, de vários jeitos e maneiras diferentes, fazer com que Jesus caísse nas tentações e pecasse. Mas Jesus resistiu firme, sempre respondendo a ele com a palavra de Deus, todas as vezes. E isso nos ensina, crianças, que nós podemos também vencer as tentações, vencer o pecado com a palavra de Deus. Nós podemos fazer isso quando a gente tem um relacionamento com Ele, quando nós nos aproximamos dEle, quando nós lemos a Bíblia, quando nós sentimos mesmo o Espírito dentro da gente. Então, que a gente viva dessa forma todos os dias, porque assim nós vamos conseguir vencer as tentações. E depois que esses 40 dias passaram, Jesus, ele deu início ao seu ministério. Ele estava lá em Nazaré, vou mostrar para vocês aqui no mapa, ó. Nazaré fica aqui. E perto de Nazaré tem esse espacinho azul aqui, tá vendo? É chamado Mar da Galileia. No Mar da Galileia tinham vários pescadores que trabalhavam lá, né, que tiravam dali o seu sustento. E um desses dias eles iam para lá bem de madrugada, e eles foram todos juntos para lá, como sempre faziam, achando que ia ser um dia bom. Mas quando terminou o dia, o barco deles estava assim, ó, vazio. Eles não conseguiram pescar nenhum peixe, vocês acreditam? Aí Jesus, ele estava passando ali pela região, sempre com aquela multidão em volta dele, né? Até que ele viu aquele barco que estava com 3 homens dentro, que era Pedro, Tiago e João. E aí Jesus falou assim: vou entrar naquele barco ali para poder dar uma saída dessa multidão aqui que está me apertando. Jesus entrou naquele barco e falou para Pedro assim: Pedro,
vai lá pro meio do mar pra gente conseguir, né, respirar, tem muita gente aqui. E aí Pedro foi, e aí quando chegou lá no meio do mar, Jesus falou pra ele assim, joga a rede, Pedro. E aí Pedro falou assim, mas Jesus, a gente ficou aqui o dia inteiro tentando pescar e a gente não conseguiu pescar nada. Mas já que o Senhor tá mandando, eu vou fazer. E aí vocês não acreditam no que aconteceu. O barco, ele veio, a rede, ela veio assim, ó, cheia de peixe. Tinha tanto peixe, que eles tiveram que chamar outro barco para poder ajudar e os 2 barcos ficaram cheios de peixe. Naquele momento, os discípulos, os 3 homens que estavam no barco, Pedro, João e Tiago, eles ficaram maravilhados e eles falaram assim, queremos ficar com Jesus para sempre. E Jesus falou assim, então venham e sigam. E aqueles 3 homens, eles largaram tudo que eles tinham para poder seguir Jesus. E da mesma forma, crianças, que Jesus chamou aqueles 3 homens, Jesus nos chama hoje para poder seguir aquilo que ele ensinou, para poder olhar para as pessoas à nossa volta e ver quem está precisando de nós, para que nós façamos aquilo que ele mesmo faria. E aí, logo em seguida que Jesus conheceu, né, Pedro, João e Tiago no barquinho, ele continuou a sua busca por ajudantes. E aí ele seguiu a sua viagem e conheceu um homem chamado Filipe. A Bíblia não dá muitos detalhes de como foi o chamado de Filipe, mas fala que ele ficou tão maravilhado que ele foi lá e compartilhou sobre isso com seu amigo Bartolomeu, ou Natanael, tá? O nome, ele tinha esses 2 nomes aí, esses 2 nomes vocês podem encontrar. E aí Filipe chegou para ele e falou assim, o Jesus de Nazaré, e Bartolomeu falou assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe falou assim, então vem comigo para você ver. E Bartolomeu foi. Quando ele chegou lá, Jesus falou para ele assim, eu já sabia que você estava vindo antes mesmo de Filipe falar com você. E aí Bartolomeu ficou maravilhado com aquilo e decidiu também seguir a Jesus. Então até agora nós já conhecemos 6 dos discípulos de Jesus. Vamos relembrar o nome deles? Ó, nós conhecemos André, que era irmão de Pedro e foi convidado por ele. Nós conhecemos João, nós conhecemos Tiago, Pedro, Filipe e Bartolomeu. Então, dos 6 discípulos que nós conhecemos até agora, 4 deles eram pescadores e 2 eram conhecedores da lei. Então, Jesus seguiu nesse processo para poder chamar mais discípulos, mais ajudantes, e ele foi até um homem que era cobrador de impostos. O nome dele era Levi, ou Mateus, aquele mesmo que escreveu o primeiro livro do Novo Testamento. E Mateus, ele era, como eu falei para vocês, um cobrador de impostos. É uma pessoa que ninguém gosta na sociedade, porque é a pessoa que pega o dinheiro deles, entendeu? Então ninguém gostava dele, mas Jesus chegou para ele e falou assim, venha e siga-me. E sabe o que Mateus fez? Mateus largou tudo que ele tinha e seguiu Jesus. Olha que maravilha. Quanto aos outros discípulos, a gente não sabe muito bem como foi o chamado deles, porque a Bíblia ela não relata. Mas nós sabemos que ao todo eles foram 12. Vamos relembrar os nomes deles? Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, outro Tiago, que era o filho de Alfeu, Simão, ou Zelote, Tomé, Judas, que era filho de Tiago, que era Judas o bom amigo, e outro Judas, que era o Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus. E durante todo o ministério de Jesus, ele ensinou para esses 12 homens algumas coisas sobre amor, sobre não julgar o outro, sobre amar aos outros como nós amamos a nós mesmos. E é isso que nós devemos fazer até os dias de hoje, porque nós somos também seguidores de Jesus da mesma forma que os discípulos foram. Então nós devemos amar o nosso coleguinha, até aquele que não é tão legal, a gente tem que amar a todos. Nós não podemos julgar os outros, nós devemos seguir da mesma forma que Jesus ensinou aqueles discípulos. Depois que Jesus chamou esses discípulos, que ele tinha convidado todos, Jesus realizou o seu primeiro milagre. E esse milagre foi aquele que Jesus transformou a água em vinho. Quem lembra dessa história? Foi mais ou menos assim, vou relembrar para vocês. Jesus estava num casamento junto com Maria e alguns de seus discípulos, e naquela festa o vinho acabou. Quando o vinho acabava, significava que a festa tinha acabado. Então Maria, que ela ficou sabendo disso, ela chegou para Jesus e falou assim, Jesus, o vinho acabou, e agora? E aí Jesus falou assim, calma Maria, tudo no seu tempo, tudo vai acontecer na hora certa. Aí depois ali, né, de um momento e tal, Jesus chegou até as pessoas que estavam servindo ali naquela festa, os garçons falaram assim, tragam para mim 6 vasos com bastante água, 6 vasos bem grandes assim, cabiam muita
água ali dentro. E aí Jesus, depois que aqueles serventes trouxeram, né, falou assim, agora vocês vão pegar esses vasos e vão servir para o mestre de cerimônia, a pessoa ali que controla, né, a entrada das coisas na festa. E aí, quando eles foram servir para o mestre de cerimônia, os garçons falaram assim, como é que a gente vai servir água, né? O mestre está esperando vinho, a gente vai servir água? Como assim? Aí, crianças, vocês não acreditam. Quando eles viraram, assim, para poder jogar no copo, virou vinho, olha só. E aí, o mestre de cerimônia, ele falou assim, nossa, que curioso, né? Geralmente eles servem os melhores vinhos primeiro e deixam os vinhos inferiores para o final. Mas nesse casamento aqui, eles deixaram por último o melhor vinho. Olha só, Jesus ele não só transformou a água em vinho, como ele transformou aquele vinho no melhor vinho daquela festa. E Jesus ele tem sempre o melhor para as nossas vidas, da mesma forma. Vocês sabem que Jesus ele fazia muitas viagens, né? Ó, esse aqui é Jesus. Ele fazia muitas viagens e um dia ele e Pedro foram juntos até uma cidade que se chama Cafarnaum. Deixa eu ver se eu acho ela aqui no mapa para mostrar para vocês. Olha só, Cafarnaum ficava aqui, ó, Nazaré, Cafarnaum, aqui é o Mar da Galileia. Ficava bem pertinho, tá vendo? E aí Jesus ele estava junto com Pedro lá em Cafarnaum. E era o dia da cobrança de impostos. E aí algumas pessoas tentando fazer com que Pedro ficasse envergonhado, com que Jesus passasse vergonha, chegaram para Pedro e falaram assim, Pedro, mas Jesus paga imposto? E aí Pedro falou assim, é claro que Jesus paga imposto, óbvio. E aí depois ele foi todo apreensivo, né, falar com Jesus porque ele não sabia. E Jesus falou para ele assim, Pedro, faz o seguinte, vai lá no mar, pesca um peixe. E dentro desse peixe, o primeiro que você pescar vai ter uma moeda. Com essa moeda, você vai pagar o imposto. E vocês acreditam que isso aconteceu? Pedro foi lá, ele pescou e olha só, dentro do peixe tinha uma moeda. E aí Pedro pegou essa moeda e pagou o imposto. Jesus mostrou com isso que nós devemos obedecer às autoridades. Aquele imposto era uma coisa que era devida, que as pessoas deveriam pagar. Mesmo não concordando muito com o meio como foi feito, Jesus ele pagou aquele imposto. Ele mostrou que nós devemos obedecer. E aí lá no livro de Lucas, no capítulo 7, vai contar a história de um centurião. Ó, esse aqui é o centurião, tá vendo? O centurião ele era o chefe de 100 soldados. Mas esse centurião aqui, ele não era um cara malvado, não. Ele era um cara muito legal. Inclusive, ele não era judeu e ele ajudou a construir um dos templos dos judeus. Olha só que coisa legal. E ele tinha muitos empregados, né? Porque ele era uma pessoa importante. Só que ele não era aquele chefe malvado, não. Ele era um chefe muito bonzinho. E um desses empregados dele estava doente. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, que era onde ele morava, ele falou assim para um dos empregados, vai lá e fala com Jesus, pede a ele para poder curar o meu empregado que está doente. E Jesus falou que ele ia lá curar. Mas aí ele falou assim, não, o centurião mandou falar para Jesus, não, Jesus, não precisa, porque eu acredito que com uma palavra tua você pode curar o meu servo que está doente. E aí Jesus, ele ficou maravilhado com esse homem, com a fé dele. Ele falou assim que nem entre os judeus existia alguém com uma fé tão grande quanto daquele homem. Então, com uma palavra, Jesus curou aquele homem lá que estava enfermo. E quando o empregado voltou para casa, ele já estava com a saúde restabelecida. Olha que maravilha. Essa história, ela nos ensina que às vezes Jesus ele não vai responder a gente na hora que a gente quer, no jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, mas que nós devemos sempre confiar nele porque ele está no controle de tudo. E além disso, a história do centurião nos mostra que Jesus ele tem muito poder, até mesmo com a sua palavra ele conseguiu curar aquele homem. E o quão importante é a nossa fé, porque aquele centurião ele teve muita fé. Então isso é muito importante. Jesus ele se alegra das pessoas que têm uma fé muito forte. Em um outro dia, quando Jesus estava caminhando, ele viu um homem que era cego desde o dia que ele nasceu. Olha só, esse aqui é Jesus e aquele homem cego. E aí os discípulos ali em volta de Jesus, quando viram aquele homem, ficaram cochichando, né? Que aquele homem deveria ser cego porque ele cometeu algum pecado, então aquilo seria um castigo. Mas Jesus falou para eles assim que não, que aquele homem ele era cego desde o dia que ele nasceu para que o poder de Deus fosse manifestado e fosse conhecido ali naquele lugar onde eles estavam. E aí Jesus chegou até aquele homem, ele cuspiu assim na terra, né? Ele formou um barrinho, passou no olho daquele homem e falou assim, agora você vai lá no tanque de Siloé e lava o seu olho. Curioso é que Siloé significa enviado. E aí aquele homem fez exatamente o que Jesus mandou ele fazer. Foi lá no tanque, lavou o olho e adivinha o que aconteceu?
ele começou a enxergar. Olha só que maravilha, todas as pessoas ali à volta dele ficaram maravilhadas com o que tinha acontecido. E agora eu queria que vocês fizessem uma coisa bem simples comigo. Fecha todo mundo o olho. Vocês conseguem ver alguma coisa? Era assim que aquele homem vivia. Ele não enxergava nada, ele nunca tinha visto a luz do sol, ele nunca tinha visto o papai e a mamãe dele, ele nunca tinha visto nada. E é da mesma forma que as pessoas que não têm Jesus vivem. Elas vivem no escuro completo. E nós temos que lutar todos os dias, falar de Jesus para que elas conheçam a luz de Jesus, que elas comecem a enxergar. Porque nós que temos Jesus, nós não vivemos mais na escuridão. Aleluia! Essa história de agora é muito legal. Ela conta sobre 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. São esses 3 aqui, Lázaro no meio, Marta e Maria. Esses 3 irmãos, eles eram muito amigos de Jesus. Aí teve um dia que Lázaro ele ficou doente. E Marta, a irmã dele, mandou que avisassem Jesus: Jesus, Lázaro está doente, vem cá para o Senhor curar ele. Só que Jesus, quando ele recebeu o recado, ele falou assim: a doença de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E aí ele demorou ainda mais 2 dias para poder ir até Betânia, onde Lázaro morava. Quando ele chegou lá, Lázaro já tinha morrido, já tinha sido sepultado. Olha só que coisa triste. Na Bíblia fala que Jesus era tão amigo de Lázaro que Jesus chorou naquele momento, porque ele tinha perdido seu amigo. Então Marta, que era irmã de Lázaro, ela falou assim: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão ele não teria morrido. Mas eu creio que com uma palavra tua, o meu irmão pode ser ressuscitado. Então Jesus, ele foi lá, até onde era o túmulo de Lázaro, olha só. Era tipo uma caverna, tá vendo? Lázaro, ele tava lá dentro, assim, já tinha uma pedra que tava tudo fechado. E aí Jesus, ele foi lá, todo mundo achou que Jesus estava meio doido, porque Lázaro já tinha sido enterrado ali há 4 dias. Então o corpo dele já devia estar fedendo. Mas Jesus falou assim: tirem a pedra. E quando tiraram, Jesus falou assim: Lázaro, sai para fora. E você sabe o que aconteceu, crianças? Lázaro saiu, e Lázaro saiu vivo. Olha só que milagre. Jesus ressuscitou aquele homem. Quanto poder que Jesus tem, né? Nem a morte conseguiu vencer ele. Olha só que maravilha. Nós, crianças, que nós temos Jesus, nós não precisamos ter medo da morte, porque com Jesus nós temos a vida eterna. Bom, desde que Jesus foi batizado, já passou muito tempo, né? Agora ele estava prestes a entrar num momento de muito sofrimento. Ele estava prestes a cumprir sua principal missão aqui na Terra, que era morrer para nos dar salvação. Aí um dia ele foi orar na montanha, e quem foi com ele foi Pedro, Tiago e João. Só que eles eram discípulos, assim, estava tarde, eles estavam com sono, eles acabaram dormindo. Mas enquanto eles dormiam, aconteceu uma coisa muito maravilhosa. Jesus começou a brilhar. E eles acordaram, viram aquilo tudo iluminado, eles ficaram maravilhados com aquilo que estava acontecendo. E aí apareceram mais outras 2 figuras junto de Jesus. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Elias e Moisés, aqui em cima, ó, do lado de Jesus, tá vendo? Os discípulos aqui embaixo e Elias e Moisés. Mas por que tinha que apareceu Elias e Moisés, essas 2 figuras? Quem lembra deles 2? Elias foi um profeta que foi muito maltratado. E Moisés, ele tirou o povo do Egito, mas ele não entrou na terra prometida, vocês sabiam? Então essas 2 figuras, elas foram pessoas que sofreram muito aqui na terra. E naquele momento da oração de Jesus, elas estavam conversando com ele sobre aquele sofrimento que Jesus iria passar, sobre a morte. Então os discípulos viram aquele momento e eles ficaram maravilhados. E a Bíblia conta também que Deus estava muito feliz e muito orgulhoso da obediência de seu filho, porque Jesus estava cumprindo com a vontade dele. E você aí, você que está me assistindo, você tem obedecido à vontade de Deus? Você tem obedecido ao seu papai e à sua mamãe? Agora, para finalizar, eu vou até deixar aqui a minha malinha de lado. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é pecado? Quem sabe me responder? Pecado é tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente fala que está em desacordo com a vontade de Deus. Você sabia que todos nós pecamos em algum momento? A única pessoa que conseguiu vir à Terra e viver durante toda a sua vida sem pecar nenhuma vez foi Jesus. E vocês sabiam outra coisa? Que a punição do pecado é a morte, mas não é só a morte física não, é a morte espiritual também. Significa que o pecado ele nos afasta de Deus para sempre, por toda a eternidade viver afastado de Deus. Mas eu tenho uma notícia muito boa para dar para você que está me assistindo.
Teve alguém que veio e que morreu por nós para poder nos livrar dos nossos pecados, para que nós não precisássemos morrer para viver para sempre, por toda a eternidade, afastados de Deus. Essa pessoa foi Jesus. E o que a tinta do sangue de Jesus fez, nenhuma outra tinta consegue fazer. Essa tinta apagou o nosso pecado. Aleluia! Jesus, ele é a ponte que nos liga a Deus. E está escrito lá em João, no capítulo 14, versículo 6, quando Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus veio ao mundo para nos ensinar muitas coisas, para curar muitas pessoas, mas acima de tudo, Jesus veio ao mundo para poder morrer por mim e por você. Porque o nosso castigo era a morte eterna, mas Jesus ele veio e nos deu uma nova chance. Mas eu tenho uma coisa para contar para vocês. A história ela não termina aí. Jesus ele morreu por nós, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Nem a morte pode segurar o nosso Deus. Jesus ele é vitorioso e nós, quando estamos com ele, somos mais do que vencedores. Mas aí eu tenho duas perguntas para fazer para vocês. A primeira delas é: quem tem Jesus tem a salvação? Sim, a Bíblia nos conta isso. A segunda pergunta: então nós que temos Jesus, nós não pecamos? Não, nós pecamos sempre, mas existe uma diferença. Quando nós pecamos, nós reconhecemos o nosso pecado, nós pedimos perdão a Deus por ele, nós pedimos para que ele nos ajude a não pecar mais. E aí Jesus ele apaga o nosso pecado. Hoje, crianças, Jesus ele nos dá um presente. Você sabe qual presente é esse? A vida eterna. Esse é o melhor caminho que nós podemos seguir. E você aí que está me assistindo, você já recebeu Jesus como Salvador da sua vida? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia. Eu te agradeço, Pai, por cada criança, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, ó Deus. E te peço nesse momento que cada uma das coisas que foi transmitida aqui, ó Deus, que fique guardada no coração de cada uma delas, ó Pai. Que elas lembrem sempre de obedecer, ó Deus, a tua vontade, de obedecer os teus mandamentos, ó Deus, e que o tempo do Senhor é sempre o melhor para as nossas vidas. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer pelas nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Tchau, crianças!